Boa noite, pessoal. Faltam 2 minutos para nós iniciarmos a nossa exposição sobre o poder da fé. Boa noite a todos. Me chamo Fernanda, faço parte da Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade e estou aqui reunida junto a vocês nessa noite para falarmos sobre o poder da fé. Vamos iniciar o nosso momento, como de costume, fazendo uma oração. Peço a todos, então, que fechem os olhos e acompanhem em pensamento. Vamos acerenar a nossa mente, elevando o nosso pensamento à figura do Mestre Jesus, pedindo aos benfeitores amigos da nossa casa espírita, Luz, Paz e Caridade, que nos guiem nessas reflexões de hoje e permitam que estejamos em paz, com bons pensamentos e bons fluidos mentais. Que os benfeitores estejam conosco e que todos sejamos envolvidos em uma onda de amor. Que assim seja. Então, hoje a nossa exposição é sobre o poder da fé. Faço um convite a todos os amigos que estão aqui comigo nessa hora para fazermos uma reflexão sobre como está a nossa fé. O significado da fé, segundo o dicionário, é ter certeza de algo, acreditar em algo. E hoje vamos falar sobre o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé transporta montanhas. No item 1 deste capítulo, um homem se aproxima de Jesus e pede para que ele cure o seu filho, porque, segundo ele, o filho uma hora cai no fogo e outra hora cai na água. E seus discípulos não conseguiram o curar.
Então, Jesus, após curar a criança, seus discípulos vieram lhe perguntar por que eles não haviam conseguido fazer o mesmo. E então Jesus responde: é por causa da vossa incredulidade. Porque eu vos digo, se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a essa montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria. A confiança nas próprias forças nos torna capaz de executar coisas materiais que não se pode fazer quando se duvida de si. Nesse contexto anterior, as montanhas que a fé transporta são as dificuldades, a resistência, a má vontade. Numa palavra que se encontra entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas. O Evangelho diz que a fé é confiança que se tem no cumprimento de uma coisa, de certeza de atingir um fim e também de realizar grandes coisas. Mas então, o que seria a realização dessas grandes coisas? Para alguns poderia ser ter bastante dinheiro, para ajudar as pessoas. Então, vem aquela voz interior que nos diz o seguinte: como eu gostaria de ajudar todas as pessoas pobres que muitas vezes não têm o que comer, mas eu não tenho dinheiro. E aí nós ficamos naquela ilusão de que o dia que eu for promovido, o dia em que eu ganhar na Mega Sena, o dia em que eu tiver melhores condições financeiras, vai ser o momento em que eu vou ajudar aquelas pessoas. Ou então, para outras pessoas, grande realização seria poder fazer palestras, como o Divaldo, E aí vem também aquele pensamento: como eu gostaria de fazer palestras como o Divaldo Franco, mas o Divaldo é o Divaldo, Se eu fosse como ele e tivesse aquele dom, eu faria o mesmo. E também pode ser aquela outra situação onde a pessoa acha lindo e muito corajoso o trabalho dos Médicos Sem Fronteiras, e pensa que até gostaria de se voluntariar para fazer essa ação tão linda que eles fazem. Imagina só, poder ajudar o próximo de uma forma tão bela assim, muitas vezes arriscando a sua vida. Só que eu não sou médico e, digamos assim, a África é muito longe. Se eu morasse mais perto, certamente eu iria ser um voluntário. Será mesmo, pessoal? Aí aqui eu coloco aquela reflexão, que eu falei anteriormente. Meu sonho é ajudar todas as pessoas que passam fome, mas alguma coisa, mas eu não tenho dinheiro, mas eu não posso agora, mas não é o momento, mas um dia eu vou ajudar. Gostaria de fazer palestras como o Divaldo Franco, mas eu não tenho o dom do Divaldo, então eu não posso fazer palestras como o Divaldo Franco. Gostaria de fazer parte do grupo, do Médicos Sem Fronteiras. Mesma situação, Então, o que acontece aqui, dentro deste contexto? Nós temos que fazer a reflexão e saber olhar que o Divaldo Franco, ele não começou grande, ele começou pequeno, ele começou fazendo palestras pequenas para um público menor de pessoas, e aí ele foi
com certeza, né, evoluindo. Mas quem já viu o filme de Valdo Franco, e eu super recomendo que assistam, que é muito bom mesmo, lá ele fala, tem uma parte no filme que comenta sobre essa questão de que o Divaldo foi fazer uma palestra e ele não se preparou para tal. Então, né, porque ele confiou que os benfeitores espirituais estariam ali com ele ajudando. Ele teve essa ajuda, ele teve esse auxílio, sim, mas ao mesmo tempo, depois os benfeitores, né, a Joana falou para ele que ele não deveria fazer mais esse tipo de palestra sem se preparar, só confiando que viria a mensagem para ele. Então, sim, a gente tem que se preparar, né? A questão do grupo do Médicos Sem Fronteiras, entra a questão de ser fiel no pequeno para depois, futuramente, ser fiel no grande. Dentro da nossa casa espírita, nós temos diversas atividades que todos podem estarem sempre envolvidos. Inclusive uma assim que eu observo bastante, né? O pessoal volta e meia acaba pedindo auxílio para evangelização, que é um trabalho espetacular que ocorre dentro da casa espírita. Então, dentro dessa questão de trabalhar no DIGE, entre outras atividades que a gente pode desenvolver dentro da casa espírita, né? A gente começa no pequeno. Primeiro a gente tem que ser fiel no pequeno para depois pensar em fazer coisas grandes, como fazer parte do grupo Médicos Sem Fronteiras, né? Porque a partir do momento que a gente se compromete com o pequeno, a gente consegue seguir adiante e fazer grandes coisas. E na questão do sonho de ajudar tantas pessoas que passam fome, né? Dentro da própria casa espírita nós temos um departamento voltado para assistir pessoas carentes, pessoas que necessitam de auxílio, pessoas que necessitam de doações, e todos nós fazemos parte, todos nós doamos um pouquinho do que a gente pode, nos unimos para auxiliar essas pessoas. Então, ninguém precisa ser rico para auxiliar as pessoas, né? Lembrando que a ajuda, ela não vem só de forma financeira. A caridade, ela não vem só da parte financeira, também vem de uma palavra amiga, de um apoio, de uma oração. Às vezes, quando a gente não tem muita coisa para fazer, né? A gente faz o que a gente pode fazer uma oração, né? Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre como a nossa mente nos engana. Muitas vezes executar uma tarefa parece ser tão difícil para nós, porque estamos com má vontade. Não é fácil estar de boa vontade o tempo inteiro, mas quando aprendermos a olhar para os lados e enxergarmos quantos irmãos passam por necessidade ou até doenças físicas, e nós muitas vezes não temos nada e somente falta determinação, talvez encontraríamos mais rapidamente essa boa vontade. Quantas vezes na vida nós já fomos chamados para fazer algo e demos um jeitinho de escapar de tal tarefa, porque inconscientemente julgamos que era muito chato de fazer e conscientemente dizemos para nós mesmos que é muito difícil, eu não tenho habilidade para isso, eu não vou conseguir. Outras vezes não queremos também assumir mais uma responsabilidade dentro de tantas outras que já temos nessa vida. Mas nós temos que lembrar que nada é por acaso. O acaso não existe e que tudo está certo na casa de meu Pai. Eu preciso ser fiel no pequeno para depois ser fiel no grande, ser fiel no muito.
E outra reflexão que eu trago aqui para nós é sobre como está a fé do outro. Como está a fé daquele nosso irmão que nós encontramos na sinaleira, vendendo paninho de prato, balinhas, entre outras coisas. Ou daquele outro irmão que não tem onde morar e quem dirá o que comer. E a fé dos animais que se encontram na rua. Nós temos que lembrar que, tirando fora os animais que não são seres pensantes, os seres humanos também podem estar orando a Deus e pedindo auxílio. E então, o que o nosso Pai maior faz? Ele nos encaminha exatamente ao encontro desses irmãos, para que eles toquem o nosso coração e assim o ajudemos com o que podemos no momento. E quando não podemos fazer nada no momento, uma oração é muito. Uma oração também auxilia. E essa oração, ela vai gerar uma energia em torno deste ser, que receberá boas influências e saberá para onde prosseguir, para então encontrar a pessoa que vai conseguir auxiliá-lo. Mas, e se eu der um dinheiro para ele e ele for comprar droga? Bom, isso é um problema dele com Jesus. E o ajudar ou não também é um problema meu com Jesus. É um problema nosso com Jesus. Então, no Evangelho mesmo existe uma passagem que o indivíduo pergunta: Senhor, quando eu te dei o que comer, o que beber e te visitei na sarjeta? E ele responde: quando você fez pelo seu irmão necessitado, era eu que estava ali. Muitas vezes nos esquecemos que Jesus está em cada um de nós. E todo bem ou mal que fazemos a alguém é como se fosse para Jesus. Então, mais uma vez, falando sobre o poder da fé, agora eu vou fazer uma pergunta, que é: como está a nossa fé em época de coronavírus? O que a nossa mente vem nos falando sobre o poder da fé nesta época em que estamos vivendo, nessa situação atual? Será que a nossa fé está do tamanho de um grão de mostarda? Bom, logo que começou essa onda sobre o coronavírus, eu busquei informações seguras, espíritas, para me fortalecer. Foi então que eu lembrei do nosso querido Divaldo e encontrei no livro do Divaldo Franco, o nome do livro é Divaldo Franco Responde, volume 1. Eu encontrei o seguinte: eventos como estes em que estamos vivendo servem para a evolução da humanidade. Mas como será que nós podemos passar por isso tudo e ainda assim evoluir? Eu vou dar um exemplo bem básico aqui. Acredito que neste momento todos iremos refletir sobre o quanto vale uma vida. Nós também iremos refletir sobre como conduzimos a nossa vida até este momento e como queremos continuar daqui para frente. Nós vamos nos lembrar dos momentos em que nós poderíamos sair para a rua
a qualquer momento para fazer as nossas atividades e por algum motivo qualquer não quisemos. Vamos nos lembrar da situação que eu falei anterior, que é sobre quantas pessoas não conseguem fazer alguma atividade e nós enxergamos, podemos ler, temos pernas, podemos caminhar, temos uma mente lúcida e saudável, podemos raciocinar e muitas vezes ficamos naquela questão de que eu tô cansado, que isso é chato, né? Então, acontece que essa questão veio para fazer com que todos nós, a humanidade inteira, repense sobre a sua vida, sobre o que vem fazendo, sobre os seus pensamentos. E esse é o momento que nós temos que pensar positivo. Nós não podemos e nem devemos levar mais aflição aos nossos irmãos, que também já estão aflitos. Então, agora é muito comum a gente chegar nos locais e as pessoas estarem desconfiadas, um pouco assim, um pouco assado, enfim. Então, o que a gente tem que fazer? Acalmar, lembrar a todos que não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Então, se tudo isso está acontecendo, é porque era para acontecer. É o melhor para todos. Então, não adianta ficar se lamentando, ficar revoltado, triste. E também questão de ficar pensando no passado, eu não fiz isso, não fiz aquilo. Não. Agora é um momento de união, é o momento de pensar no outro, de nos fazer fortalecer. Eu vi um vídeo do Divaldo, que acredito que muitos de vocês assistiram, curtinho ali, onde ele fala sobre que, em outras palavras, né, pela forma como o mundo andava, ou seria isso, ou seria a Terceira Guerra Mundial. E aí, então, o que nós preferimos? E não é nem questão de preferência, mas eu entendi, pelo menos daquele vídeo, que uma Terceira Guerra Mundial, ela não vai fazer com que o ser humano evolua, né? Porque isso gera ódio. E não, esse vírus, ele tá fazendo com que as pessoas sejam mais humanas, com que elas pensem mais umas nas outras. Só o fato da gente saber que tem uma faixa etária específica que pode se contaminar e pode se complicar, e a gente saber que é um vírus que pode estar incubado dentro de nós e não estar nos demonstrando sintomas e estar transmitindo para as pessoas, só não ir para locais aglomerados, não entrar em contatos com pessoas desnecessárias, já é um ato de amor nosso. Agora sim, não é o momento de ficar fazendo reuniões, ficar indo para lá, indo para cá, né? Os locais estão fechando, mas mesmo que não fechem, nós devemos ter essa consciência. E devemos ter a consciência também do que a gente gostaria que o outro fizesse por nós. E se fôssemos nós que estivéssemos na condição deles, que é a condição debilitada, a condição do idoso, né? O que nós gostaríamos que fizessem por nós, para nós? Então, não é o momento de se pensar, se eu pegar, eu peguei, eu não vou deixar de sair de casa, é só uma gripe. Não, a gente tá acompanhando o que os outros países estão nos mostrando. Não é só uma gripe e a gente não tem certeza que é só uma gripe ou que vai ser só uma gripe. A gente não sabe o que está acontecendo. E nós temos que ter a consciência. E aí entra mais um momento, mais uma vez, a questão sobre o poder da fé, né? Como é que está o poder da fé destas pessoas que sabem que estão no grupo de risco? Elas não estão saindo de casa,
mas por algum momento elas podem precisar sair. Ou por algum momento elas estão dentro da nossa casa e nós vamos ter que conviver com elas. Então, esse é um momento para a humanidade se melhorar. Digamos que a gente pode olhar este momento como uma chance que Deus, Jesus, os benfeitores vieram nos trazer para que nós nos melhorarmos sem precisar estourar uma guerra, né? Porque a ganância leva à guerra. E lembrando também que uma outra coisa que vem acontecendo é essa questão de estocar alimentos em casa. Então, se nós não nos dermos conta do que realmente essa situação de coronavírus está nos trazendo, nós vamos acabar matando os nossos irmãos, entre aspas, de fome, de outras coisas por causa da ignorância humana e por causa do egoísmo. Nós temos que nos conscientizar, né, que tudo isso está acontecendo para pensar no outro. O tempo inteiro, se a gente for refletir, o tempo inteiro nós temos que pensar no outro. Então a questão do álcool gel também entra. Não adianta comprar 10, 20, 30 álcool gel e estocar em casa. Vai ter outras pessoas que não vão ter condições de comprar ou que vai faltar para elas e, né? Cadê o nosso lado espírita? Cadê a nossa fé? A fé de que tudo vai dar certo, a fé de que nós não precisamos ser gananciosos, não precisamos fazer estoque de coisas nas nossas casas, né? Então, muitas coisas mudarão a partir deste momento. Sim, muitas coisas, incluindo nós. Esse é um momento de compaixão, de solidariedade e amor ao próximo. Então, queridos amigos, do que adianta passar 24 horas em frente à televisão, assistindo notícias ruins, porque agora é o que mais temos, e assim acabarmos vibrando junto nessa onda mental ansiosa e negativa que estamos observando o tempo todo. Então, voltando para o poder da fé, lembramos que esse é o melhor momento para que todos nós espíritas possamos desenvolver a nossa fé. E agora, volto a repetir o que eu já falei antes. Fé é certeza de que algo vai acontecer. Fé é acreditar que as coisas vão melhorar. Fé é acalmar as pessoas que nos rodeiam, falando a elas palavras de conforto, porque todos nós estamos precisando ouvir algo assim neste momento. Não podemos entrar em pânico e não podemos deixar nos envolver por essa onda mental ansiosa e negativa que paira sobre as nossas cabeças. Vamos nos manter calmos em orações pelo bem de todos e acerenando os nossos corações, confiando que Deus sabe o que faz. Nada é por acaso e nós espíritas sabemos disso. Nós sabemos que nada é por acaso. O acaso não existe. Se isso está acontecendo, é porque era para acontecer. E isso vai nos levar a fazer
muitas reflexões. E fazer reflexão é bom, é muito bom, porque a partir do momento que nós passarmos por tudo isso, e isso vai passar, nós sabemos que isso vai passar, nós vamos lembrar disso e das coisas que nós fizemos neste momento para ajudar o próximo, em amor, em prol da humanidade, né? Vamos lembrar de tudo isso e vamos seguir em frente, seguros de uma caminhada e pensando em cada dia nos tornarmos pessoas melhores. Então, né, a reflexão da noite que vai ficar para nós é que o socorro sempre vem. Ele só não é instantâneo. Todos nós sabemos, quando a gente faz uma oração por algo que a gente precisa muito, ou algum sentimento que estamos tendo, ansioso ou ruim, qualquer coisa que seja, quando a gente faz aquela primeira oração, não é naquele momento, não é 1 minuto depois daquele momento que o socorro já está ali. Não é 1 minuto depois daquele momento que nós já estamos nos sentindo bem. Demora um pouquinho. Então, todos nós espíritas sabemos disso. O socorro sempre vem, isso é fato, e isso é o que nós temos que colocar na nossa mente agora. Ele só não é instantâneo. Então, a confiança é a primeira virtude da pessoa de bem. Vamos nos lembrar disso a partir de agora. Ao invés de ligarmos a televisão o tempo inteiro na notícia e ficar assistindo todos os vídeos do WhatsApp, que 63% é fake news. Isso aí deu uma notícia que 63% desses vídeos que rolam na internet e que nos enviam é fake news, e a gente tá ali preocupado com aquilo, né? Então, isso não é ter fé. Ficar vibrando o tempo inteiro naquela situação de o que vai acontecer, o mundo tá enlouquecido e vai acontecer coisas ruins, isso e aquilo. Vamos ter fé que vai acontecer o que tem que acontecer. Vamos manter a nossa mente organizada, a mente calma, auxiliando a todos que precisam neste momento, não só em questão material, mas principalmente em questão mental. Nós sabemos como é que andam a mente das pessoas e nós, todos que estamos lúcidos, devemos agradecer a Deus pela lucidez, pedir coragem, ter confiança, se sentir ansioso, recorrer à prece, lembrar de tudo que Jesus nos falou. Não cai uma folha de uma árvore sem a permissão do meu Pai. Então, vamos nos acalmar, confiar e ter pensamentos positivos. E agora, para finalizar, eu gostaria de nos passar essa pequena mensagem para nossa reflexão, que é: tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. Então, amigos, tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. Foi muito gratificante passar esses 30 minutos conversando um pouquinho com vocês. Como alguns sabem, essa exposição ela estava marcada para ocorrer no nosso centro espírita
Luz, Paz e Caridade, em função das casas espíritas estarem tomando as cautelas, as medidas protetivas para evitar aglomeração. Então foi realizado desta forma, vai continuar sendo realizado dessa forma. Semana que vem, esse mesmo horário, às 8 horas da noite, teremos outra exposição de 30 minutos, então nós aguardaremos vocês aqui, né? E amanhã, aguardem, se mantenham ligados no canal, curtam a página, que amanhã, se eu não me engano, às 8 horas, teremos preces e radiações também online, virtual. Todos podem participar. Um abraço a todos, fiquem com Deus, que Deus nos ilumine, nos guie e vamos sempre manter pensamento positivo, orando por todos, auxiliando a todos e lembrando que Deus não nos abandona nunca e Jesus está em cada um de nós. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Vou clicar aqui para concluir.